trás do brilho dos holofotes, por trás dos tapetes vermelhos e dos sorrisos nas capas de revista, esconde-se uma tragédia silenciosa. São histórias de estrelas que encantaram milhões de pessoas na Europa e em todo o mundo, e que, no entanto, perderam a batalha mais difícil contra o espelho. Fama, poder e admiração não foram suficientes para aceitar o passar do tempo. Eles buscaram o bisturi, as agulhas, os procedimentos que prometiam juventude. Mas a promessa se transformou em uma máscara. Hoje vou contar-lhes sobre 7 personalidades mundialmente conhecidas cujos rostos foram alterados para sempre por cirurgias plásticas. Alguns queriam curar cicatrizes e encontraram apenas novas feridas. Outros tentaram preservar seu legado e acabaram sendo engolidos pela própria vaidade. Suas histórias não são fofocas, são reflexos de uma sociedade que teme o envelhecimento e desconhece o preço da perfeição. Você está pronto para ousar dar uma olhada nos bastidores, onde a fama não brilha, mas dói? Michael Jackson era mais do que apenas um músico. Ele era um fenômeno, um gênio, um mistério global. No início dos anos 80, ele ainda tinha o rosto de um jovem afro-americano, suave, vibrante, cheio de timidez. Mas quanto maior a fama, mais implacável o espelho falava com ele. A primeira intervenção foi oficialmente para um nariz quebrado, supostamente para conseguir respirar melhor. Mas não ficou em apenas uma cirurgia. Mais e mais se seguiram. Rinoplastias, implantes nas bochechas, alterações no queixo, lifting, procedimentos nas pálpebras. Seu nariz perdeu gradualmente toda a estrutura natural. Seu rosto, antes uma expressão de charme e energia, tornou-se um jogo de máscaras de cicatrizes e silicone. O que mais chamava a atenção era sua pele, de escura a cada vez mais clara, até parecer quase cor de porcelana. Jackson explicou que sofria de vitiligo, uma doença que destrói a pigmentação, mas muitos o acusaram de querer apagar suas raízes, de negar a si mesmo. Entre racismo, ridículo público e ideais de beleza impossíveis, ele entrou em uma espiral que ninguém mais pôde parar. Enquanto sua música eletrizava gerações, seu rosto se tornou irreconhecível. O rei do pop transformou-se em uma figura que não envelhecia mais, mas se dissolvia. Ele morreu em 2009, mas suas marcas permanecem: os passos de dança, as músicas e a imagem de um homem que tinha tudo, menos paz consigo mesmo. Sua história é uma tragédia moderna, um lembrete do preço da perfeição. Sylvester Stallone era o símbolo da masculinidade dos anos 80. Rocky Balboa no ringue, John Rambo na selva. Corpo, voz e olhar o tornaram o herói que ninguém podia esquecer. Mas por trás da fachada rude, Stallone carregava uma fraqueza. Já em seu nascimento, um nervo facial foi lesionado, e seu famoso sorriso torto era, na verdade, o resultado de uma complicação. Para corrigir isso, ele se submeteu à sua primeira cirurgia. O que começou como uma necessidade médica, no entanto, transformou-se lentamente em uma caçada interminável pela juventude. Com o passar dos anos, sua pele se alisou de forma antinatural, suas sobrancelhas pareciam mais altas do que a gravidade permitia, e suas feições pareciam esculpidas em cera. Especialistas especulam sobre vários facelifts, botox, preenchimentos, tudo o que deveria cobrir os sinais do tempo. Mas quanto mais ele lutava, mais ele perdia o que o distinguia: expressão, vulnerabilidade, humanidade. Para muitos fãs foi doloroso ver o herói de sua juventude transformado em uma imagem rígida. Outros o defenderam, dizendo que ele tinha o direito de escolher sua aparência. Mas a verdade é mais dura. Seu rosto, que antes podia contar histórias sem palavras, emudeceu. O homem que inspirou milhões tornou-se prisioneiro de sua própria máscara. Mickey Rourke, nos anos 80, era o epítome do galã rebelde. Com uma mandíbula marcante, um olhar penetrante e uma aura entre selvageria e melancolia, ele conquistou Hollywood. Mas Rourke nunca foi um homem que se contentava com uma vida de segurança. Ele deu as costas ao cinema para iniciar uma carreira como boxeador profissional, uma decisão que mudou seu rosto para sempre. As lutas no ringue deixaram marcas: nariz quebrado, maçãs do rosto afundadas, mandíbula lesionada. Por necessidade médica, várias cirurgias se seguiram. Mas em vez de lhe devolver seu antigo rosto, as intervenções formaram um novo, inchado, esticado, estranho. A cada intervenção adicional, Rourke perdia mais da beleza bruta que o havia tornado famoso.
Botox e preenchimentos fizeram o resto, até que seu rosto parecesse mais uma máscara. O próprio Rourke falou abertamente sobre isso mais tarde. Eu fui aos médicos errados para consertar meu rosto. A honestidade tocou seus fãs, mas a imagem permaneceu. Um homem que, na luta por sua identidade, também se perdeu. Mesmo assim, ele nunca desistiu. Com seu papel em The Wrestler, ele retornou triunfantemente e provou que o talento pode ser mais forte do que qualquer imagem no espelho. Mas a tragédia persiste. O rosto que milhões amaram só existe nas lembranças. Ray Liotta era o homem com o olhar penetrante e a mandíbula bem marcada. Em Os Bons Companheiros, Goodfellas, ele fez história no cinema, um anti-herói, duro e fascinante, que se gravou indelevelmente na memória coletiva. Seus papéis viviam da autenticidade de suas feições, rugas que contavam histórias, olhos que refletiam dor e raiva ao mesmo tempo. Mas em algum momento, Liotta começou a não mais aceitar o processo natural de envelhecimento. Seu rosto, antes marcante e cheio de caráter, parecia nos últimos anos de sua vida cada vez mais liso, inchado e estranhamente tenso. Botox, lifting, preenchimentos, nunca confirmados por ele, nunca desmentidos. Mas as imagens falavam uma língua que não precisava de palavras. O que tornava seus personagens tão reais, de repente faltava em sua própria imagem no espelho. O ator que encarnava homens quebrados, carregava ele próprio uma máscara que não deixava transparecer mais emoções. Apesar de todas as mudanças, Ray Liotta permaneceu um trabalhador incansável. Ele nunca parou de filmar, nunca parou de atuar, como se a câmera fosse seu último suspiro. Em 2022, ele faleceu durante uma filmagem na República Dominicana, em plena criação, em plena vida. Deixou um legado cheio de respeito e um eco incômodo. Mesmo os homens mais durões podem se quebrar diante do espelho. Donatella Versace nunca foi apenas a irmã do lendário Gianni Versace. Ela própria era um ícone. Com sua voz rouca, cabelo loiro platinado e uma aura de poder e luxo, ela encarnava o espírito do mundo da moda italiana. Mas após o assassinato de seu irmão em 1997, ela de repente se viu sozinha no trono do império da moda, e sob uma pressão que parecia insuportável. Seu rosto, antes marcante e glamouroso, começou a se transformar passo a passo. O que inicialmente pareciam pequenas correções, um nariz mais fino, lábios mais cheios, logo se transformou em uma obra de arte radical do bisturi. Pele esticada, brilhante como cera, maçãs do rosto altas, olhos que perderam sua antiga expressividade. Donatella tornou-se o símbolo de uma mulher que não queria, ou talvez não podia, aceitar o curso do tempo. Hoje sua aparência divide opiniões. Para alguns ela continua sendo uma governante inabalável do mundo da moda, para outros, um lembrete da crueldade da vaidade. Ela mesma continua a aparecer nas passarelas, como a personificação do poder e da extravagância. Mas seu rosto conta uma segunda história, a de uma mulher que, em sua luta contra o envelhecimento, perdeu parte de sua naturalidade, e assim se tornou uma lenda trágica de uma indústria que idolatra a juventude e condena a velhice. Simon Cowell nunca precisou de palavras altas para ser temido, uma sobrancelha arqueada, um sorriso sarcástico, e os candidatos já tremiam diante dele. Com American Idol, The X Factor e Britain's Got Talent, ele se tornou uma das figuras mais poderosas da indústria do entretenimento. Mas o homem que julgava tão impiedosamente a autenticidade dos outros, em algum momento perdeu a sua própria no espelho. Tudo começou inofensivo, um pouco de botox, alguns preenchimentos, mas logo se tornou rotina, quase como escovar os dentes, assim ele mesmo confessou. O resultado foi devastador. Em 2023, um vídeo surgiu em que Cowell falava sobre o aniversário de One Direction. Os fãs mal o reconheceram. Um rosto rígido, brilhante, bochechas cheias, uma mímica que havia perdido toda a expressividade. Comentários como, ele parece uma figura de cera, inundaram a internet. O golpe mais duro, no entanto, veio de seu próprio filho. Quando este, assustado, disse que não reconhecia mais o pai, Simon Cowell se tornou o próprio acusado. Ele parou todos os procedimentos, dissolveu os preenchimentos e abjurou o Botox. Hoje ele aposta em métodos naturais, cuidados com a pele, alimentação saudável, uma vida mais tranquila.
mas a imagem permanece, o jurado implacável que não se reconhecia mais no espelho. Sua história é um lembrete de que nenhuma fama é forte o suficiente para curar o medo do envelhecimento. Nos anos 70, Igor e Gritka Bogdanov eram os gêmeos de ouro da televisão francesa. Inteligentes, carismáticos, com mandíbulas marcantes e uma aura misteriosa, eles encantaram milhões ao falar sobre o cosmos, o futuro e os segredos do universo. Eram mais do que apresentadores, eram figuras míticas, uma mistura de ciência e glamour, de gênio e enigma. No entanto, a partir dos anos 90 começou uma transformação que se tornou cada vez mais drástica. Seus rostos mudaram passo a passo, até que mal pareciam humanos. Bochechas inchadas, mandíbulas superdimensionadas, lábios como modelados, uma imagem tão perturbadora que logo foram ridicularizados como os gêmeos alienígenas. Enquanto especialistas falavam de cirurgias e preenchimentos extremos, os Bogdanovs explicavam sua aparência com experimentos científicos e uma suposta evolução. Eles nunca negaram, nunca se envergonharam. Pelo contrário, apareciam confiantes nos tapetes vermelhos, como se seus rostos fossem um manifesto consciente contra as convenções. Em 2021, ambos foram vítimas de Covid-19. Gritka morreu em dezembro, Igor apenas 6 dias depois. Sua morte estava tão inseparavelmente ligada quanto suas vidas. Permanece um legado cheio de mistérios. Foram vítimas de uma obsessão destrutiva ou arquitetos de uma identidade que conscientemente se rebelava contra todas as regras da natureza. O mundo se lembra de seu brilho, mas ainda mais dos rostos que se tornaram lenda para sempre. 7 rostos, 7 histórias, e ainda assim uma dor comum. Michael Jackson, Sylvester Stallone, Mickey Rourke, Ray Liotta, Donatella Versace, Simon Cowell e os irmãos Bogdanov. Cada um deles esteve nos holofotes, cada um deles lutou contra o mesmo inimigo invisível, o medo da passagem do tempo. Alguns buscaram cura e encontraram cicatrizes. Outros perseguiram a perfeição e perderam a alma no espelho. Suas carreiras permanecem imortais, seus talentos inquestionáveis, mas seus rostos se tornaram monumentos. Monumentos que mostram que a tentativa de segurar a juventude muitas vezes deixa apenas o vazio. Talvez a verdadeira grandeza não esteja no brilho eterno, mas na coragem de carregar as marcas da vida, pois cada ruga conta uma história que nenhum bisturi jamais poderá redesenhar. E enquanto o mundo continua buscando a perfeição, esses 7 ícones nos lembram que a beleza não reside na pele lisa, mas na autenticidade. O palco escurece, as câmeras se apagam, mas a pergunta permanece: aprenderemos a ver a vida no espelho e não apenas a passagem do tempo?